E a gente vai perceber é, como que isso se mostra dentro do pensamento das humanidades, ciências sociais, de uma forma geral. Então, as lentes dessa ficção, desse livro, permitem a gente acessar as ideias, né, desses caras aqui, trazendo uma análise sociológica e filosófica. Você tem, por exemplo, Durkheim, que fala que vê, por exemplo, os fenômenos sociais como um grande organismo. Né? Se eu quero fazer ciência sobre os fenômenos sociais, quais são os critérios que eu escolho? Ele, no caso, ele vai escolher os critérios das ciências naturais. Mas, então, para estabelecer esses critérios, eu preciso ver a sociedade como um grande organismo. Né? E aí você tem o Marx, que ele fala sobre alienação. O que é estar alienado? Etimologicamente falando, né, da palavra, alienado é estar excluído, apartado, separado, distanciado. E o sujeito alienado, segundo Marx, ele está excluído, separado, apartado, distanciado do quê? Das razões que giram em torno das ordens sociais, econômicas, mercadológicas. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele precisa fazer aquilo, ele sabe que vai ter um retorninho, digamos assim, mas ele não sabe para quem que ele está fazendo aquilo, quais são as justificativas, as razões do lugar onde ele ocupa, do que ele trabalha, do que ele participa. Ele não sabe das razões ao redor das ordens sociais, econômicas e políticas. Ele não sabe, ele foi ensinado a ele a fazer daquela forma, daquele jeito, com uma peça simplesmente utilitária. Então ele nunca tem consciência das razões que giram em torno do lugar onde ele ocupa. Né? Então, para Marx, aonde começa o processo de libertação nesse sentido? Quando ele tem consciência dessas razões, a consciência de classe. Nós vimos ali que a sociedade é dividida em castas, então você consegue perceber a equivalência, digamos, da leitura que a gente está fazendo. Né? Você tem Lukács, que tem o termo filosófico, né, técnico, reificação, que é sinônimo de coisificação. Né? Do latim res, né, o prefixo da palavra reificação vem de res, ao mesmo res de res pública, né, de coisa pública. Então, reificação é coisificação. Então, você consegue perceber também aqui no romance a coisificação. Nós temos também o Adorno e Horkheimer, né, que falam sobre a indústria cultural e a produção em massa e o consumo passivo. No cinema sensorial, as pessoas consomem aquelas coisas de uma forma muito passiva. Né? Eles não elaboram, não refletem a respeito. Porque o prazer é imediato, é fácil, é simplesmente pelos sentidos. É algo passivo que você recebe. Né? E eu comentei com vocês que toda produção artística não se separa do seu contexto, mas a gente consegue perceber também, principalmente no cinema, alguns padrões que mostram essa leitura, né, do Adorno e do Horkheimer na indústria cultural. Vou dar um exemplo para vocês, né, que são fórmulas no cinema que eles aplicam essas fórmulas porque eles sabem que os filmes eles vão vender bem, vão ser bem recebidos e os prazeres mais, né, fáceis serão atendidos. Né? Quais são essas fórmulas que às vezes, né, são repetidas no cinema que envolvem as regras da indústria cultural? Né? Vamos supor que é muito comum, né? Não, na verdade, um exemplo é o seguinte: é muito comum a gente perceber em alguns filmes hollywoodianos uma fórmula que é um homem forte, o protagonista forte, protegendo uma menininha. Né? O filme O Profissional, onde a Natalie Portman está atuando, ela é uma menininha nesse filme. Então, o filme Profissional é um cara forte, que protege a Natalie Portman, uma menininha, né? Que ele é um assassino de aluguel. O filme Logan é um cara que protege uma menininha. A série The Last of Us é um cara que protege uma menininha. Então você consegue perceber essa fórmula aplicada ao cinema. E essa fórmula ela vem da indústria cultural, que, segundo esses autores, está aliada com o sistema capitalista, porque ele vende bem, atende bem, é fácil, atende nossos prazeres mais imediatos, a gente não percebe essas fórmulas, certo? E pior, segundo esses autores, essas fórmulas elas fazem com que nos tornemos mais alienados, distanciados, né, dos comentários sociais e das ordens e da ordem por trás das coisas. Né? Então, a libertação, como o sociólogo C. Wright Mills ele vai falar, quando a gente busca
enriquecimento pelos afetos e pela cultura, a gente amplia os nossos horizontes sociológicos, né? Em cada disciplina que vocês vão estudar no curso de vocês vão ampliar os horizontes de vocês, enquanto profissionais, enquanto participantes políticos, cidadãos, né? E o Chomsky fala, né, um filósofo, também linguista, Noam Chomsky, ele fala que se essa máquina do Estado, né, essa grande estrutura distópica, ela tem muito claro o que é a regra, o que é correto, ela também tem ao mesmo tempo o que é errado, o que é ameaçador. Então ela vai sempre atacar aquilo que é uma ameaça, né? Então esses personagens eles vão entrar em conflito também com essas ordens. Então o que a gente pode perceber aqui, gente? Com esse livro de literatura, com esse livro de ficção científica, digamos assim, nós já conseguimos antecipar algumas leituras desses autores que nós vamos ver durante a disciplina. Então, muitas vezes alguns professores, né, cada um escolhe a maneira, né? Eles acabam deixando de lado a possibilidade de usar uma coisa que é aprazível, como literatura, música, cinema, e linkar com os autores, ideias, conceitos, obras que são trabalhados em sala de aula. Então vocês podem ver aqui, pela ideia, né? Pelo contexto, o enredo do romance, nós antecipamos leituras sociológicas, filosóficas, ou seja, estamos possibilitando quando a pessoa lê, nós estamos possibilitando essa experiência acadêmica, sociológica, filosófica de uma forma gostosa, de uma forma através de um enredo, de um filme, no caso aqui, de um livro. Né? Então, as lentes da ficção tornam mais, como posso dizer, acessíveis, tornam mais claras as ideias acadêmicas, que às vezes são muito técnicas, muito áridas e às vezes muito distantes. Então, vocês que são universitários, as pessoas que também não são universitárias, elas têm contatos com essas ideias, né? São enriquecidas de uma forma, né, gostosa, de uma forma mais clara a partir do uso, né, da ficção. Então vocês conseguem ver por aqui, ó, todos os elementos que a gente trabalha. Esse aqui é o primeiro slide unindo com as ideias dos autores que a gente acabou de ver pelo menos um pouquinho, né? Então essa é a proposta da disciplina. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato, né? Espero encontrá-los pelo menos uma vez presencialmente para a gente, né, dar um oi, né, trocar alguma ideia no corredor, porque é bastante importante isso. Mas eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma bem gostosa. Beleza, gente? Agora eu queria que vocês fizessem uma pequena atividadezinha. O tema central dessa nossa primeira aula foi coisificação, certo? Eu queria que vocês respondessem para mim. Eu queria que vocês, cada um de vocês, me enviassem, né, no meu e-mail, ou até mesmo, se vocês quiserem no WhatsApp, mas acho que seria melhor no e-mail. Quais são as situações que você acha que somos coisificados? Eu quero que você exponha a opinião de vocês, a visão de vocês sobre essa coisa que a gente falou hoje aqui, sobre coisificação. Quais são as situações, os momentos, os períodos em que somos coisificados? Se vocês conseguirem trabalhar, né, expor a visão de vocês, colocar os próprios exemplos, né, essa vai ser, se vocês puderem responder essa perguntinha para mim, né, vocês podem colocar em forma de Word, PDF e mandar por e-mail. E essa vai ser a nossa primeira atividadezinha, tá? Uma coisa bem tranquila. Vocês expõem a visão de vocês sobre quais são as situações, os contextos, os períodos em que a gente é coisificado. O que você entende também por coisificação? Trabalhem exemplos em relação a isso. E aí vocês terão, vocês terão até a próxima sexta-feira, né? Não nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, para vocês me enviarem essa resposta. Pode ser uma resposta breve, não precisa ser uma resposta muito extensa, não. Beleza, gente? Muito obrigado, a gente vai ter um excelente período de trabalho.